Fala, meus caros, tudo bom com vocês? Bora lá para mais um vídeo aqui da nossa série de resolução comentada da prova da FATEC. Estamos vindo de uma sequência ruim, 2 erros já. Estamos no nosso 8º erro nessa prova. A outra prova a gente errou 2 só. Essa aqui a gente errou 8. Essa prova eu senti ela mais difícil do que do primeiro semestre. Mas é normal, parte do processo de aprendizado é o erro. E eu acho que a gente está conseguindo, nos nossos erros, tirar bastante coisa legal aqui para ajudar vocês nos estudos. Beleza? Bora lá então. Então você que não conhece essa série aqui, eu resolvo questões na prática pela primeira vez aqui no vídeo com vocês. E vamos resolver agora a questão 43. Então eu nunca vi essa questão antes. Vamos resolver agora. Vamos lá. O sal e o açúcar são agentes conservantes, utilizados em produtos que consumimos. Beleza. A conservação pelo uso do açúcar é empregada em frutas ao preparar geleias, conservas e cristalizações. Em alta concentração, esse composto possui efeito desidratante, pois ocasiona aumento da pressão osmótica no interior da fruta, o que dificulta o desenvolvimento de bactérias, bolores e leveduras. Beleza, então o açúcar é usado para conservar alimentos, falou que o sal também, deve dar um exemplo do sal também, e falou que o açúcar, ele basicamente desidrata o alimento e ajuda na conservação por isso. Maravilha. Do mesmo modo, soluções com alta concentração salinas fazem com que os micro-organismos presentes morrerem por desidratação. Esse processo é conhecido por salga ou salmonura e é eficiente do ponto de vista microbiológico, porém não evita a degradação química. Em alguns alimentos, como a carne seca, com o passar do tempo, ocorrem reações de oxidações das gorduras que conferem um sabor de ranço ao alimento. Sabor de ranço, não conhecia essa expressão. Vamos lá. De acordo com o texto, é correto afirmar que quando entra em contato com soluções cujas concentrações salinas são altas, os micro-organismos... Nossa, outra questão mais técnica aqui. A FATEC pegou legal aqui nessas questões de química e biologia, hein? Mas vamos lá. Ele está falando aqui qual que é o processo para os micro-organismos perderem água. Difusão, eu acho que não é, tá bom? Só para tá. Vamos pensar no que está acontecendo. Ele está falando das soluções salinas. Então você vai pegar aquela carne, por exemplo, e colocar num lugar que tem muito sal. Aí vai ter nossa carne aqui, toda bonita. A nossa carne. Coisa linda a nossa carne. Vamos colocar num canto que tem muito sal. Então tá cheio de sal aqui. E aí o que vai acontecer? Os micro-organismos vão morrer por desidratação. Beleza. O meio externo é hipertônico, hipotônico. Não é hipo, porque hipo é pouco. Hiper é bastante. Então tem muito sal. Então o meio externo é hipertônico. Então hipotônico não é, esse não é, fica com essas três. Beleza. A forma como ele perde, eu acho que é por osmose, tá? E aqui é um acho. E osmose é um tema legal pra gente ver até um vídeo. Vou tentar ver um vídeo aqui, depois de dar meu palpite aqui na questão. Porque é um conceito que é importante você ter claro, que vez ou outra ele aparece em questões de biologia. E, se eu não me engano, a ideia é que você está num ambiente, aí o ambiente está muito rico em sal, por exemplo. E aí fica desequilibrado, porque o sal é muito seco. E aí você está cheio de água. E aí a tendência é que, por osmose, você vai passando essa água para o ambiente até ter um equilíbrio. Se eu não me engano, é isso. Sendo assim, eu diria que a alternativa certa é a A. Só que isso aqui é se difusão estiver errado. Então, ó, difusão aqui eu estou assumindo que está errado. E essa aqui eu estou assumindo que está errado por conta do hipotônico. Eu acho que é hipertônico. Então eu vou de alternativa A. Mas a gente está na sequência de 2 erros. Vamos ver se a gente entra na sequência de 3 erros. Aí vai ser a maior sequência de erros históricas aqui do canal até então. Ai, meu pai amado. Não, aqui a gente acertou. De fato, eles perdem. O que acontece é que você pega a carne, joga num ambiente cheio de sal. Então aquele ambiente está hipertônico, né? Cheio de sal. Hipertônico me lembra isso, está cheio de alguma coisa, né? No caso é sal. E a água que está na carne sai por osmose. Por quê? No ambiente externo tem muito sal, que não tem água. Dentro tem água, e aí a água vai saindo tentando equilibrar. Só que como aqui o ambiente é muito maior, eventualmente sai praticamente toda a água da carne. E aí o ambiente não se equilibra, né? Porque a água da carne tem muito mais sal, então ele não consegue deixar o sal úmido. Mas a carne vai ter perdido toda a água. Então eu imagino que o processo seja algo nessa linha. Tá? Por isso eu diria que é a alternativa A. Só que, apesar de eu ter acertado, deixa eu ver, aqui a questão 43. 43 é aqui. Nossa, é muito difícil olhar isso aqui, porque tem todas as alternativas, eu tenho que ficar virando o olho para não ver a resposta da próxima. Mas vamos lá, qual que é a explicação que ele dá aqui no objetivo? Os micro-organismos perdem água por osmose, pois o meio externo é hipertônico, maior concentração.
Então, o sentido da água na osmose é do menor concentração para maior concentração. Tá, beleza. Conceitualmente é parecido com o que eu falei, só que eu não acho que é isso que vai resolver nosso problema. Então, esse tópico de osmose é um tópico que eu acho que vale a pena entrar aqui no Google, no YouTube no caso, jogar osmose, esperar um pouquinho, ver o que aparece e assistir uma aulinha aqui. Vou até dar uma pausinha aqui, assistir uma aulinha aqui, aula primeiro, só para mostrar para vocês que no fim não importa tanto qual aula você assiste. Vou pausar aqui para não ficar usando o vídeo do rapaz aqui no meu vídeo, mas para eu entender o conceito e depois dar umas opiniões finais para vocês aqui. Só um instante. Pessoal, eu terminei de assistir o vídeo do rapaz aqui. O nome do canal é Me Gusta Bill. Não conhecia, o primeiro vídeo que eu assisto dele. E eu gosto de fazer essas pesquisas súbitas aqui para mostrar para vocês que às vezes a gente fica achando que a gente tem que ter o melhor vídeo, o melhor conteúdo. E uma pesquisa rápida no Google, no YouTube, você já acha um vídeo legal. Assisti o vídeo dele, ele fala bastante sobre essa parte de osmose, ele dá três situações ali que tem relação com a osmose. Acho que é legal vocês assistirem, é um vídeo super rápido, 5 minutinhos, e aí isso ilustra bem o que eu digo de estudo através de questões. Por quê? Eu fiz a questão, acertei, beleza, mas eu acertei sem conhecer o conteúdo. O que eu faço? Olha uma resolução comentada. Ah, vi a resolução, não ficou claro para mim? Eu ia ver um vídeo de um professor resolvendo. Se não ficasse claro, eu vejo uma aulinha dessa. Então esse processo todo dura 15 minutos por questão. E aí com isso você já sai da questão com uma noção maior do conteúdo. É claro que eu não aprendi tudo sobre osmose. Eu vi um videozinho de 5 minutos e vi uma resolução comentada. Isso não é o suficiente para você aprender um conteúdo. O processo de aprendizado é maior. Só que aqui eu não quero aprender 100% sobre osmose. E por que eu não quero? Porque, eu não tenho tempo. Então, como eu não tenho tempo, eu não posso perder tipo 2 horas para estudar de fato o conteúdo e entender profundamente. O que eu quero aqui é ter uma noção suficiente para conseguir lidar com a questão, se aparecer uma questão dessa na FATEC. E aí, com esse conteúdo que eu assisti, eu já sinto que se tivesse outra questão de osmose, eu ia estar muito mais confiante para responder, entendeu? Então você vai estudando rapidamente cada um dos conteúdos, e se você, por exemplo, vamos supor que eu faço 20 questões da FATEC, aí eu vejo que toda hora cai osmose. O que eu vou fazer? Aí sim eu vou fazer um estudo aprofundado. Então entenda que as questões vão ditando o seu estudo. Tá bom? Então você não estuda as coisas iguais. Coisas que caem mais, você vai estudar mais detalhadamente. Coisas que caem menos, você vai estudar mais rapidamente, só para você ter uma noção. Porque seu tempo é limitado, então você tem que otimizar seu tempo, você tem que priorizar as coisas. Tá bom? Essa é uma lógica que eu gosto de frisar sempre, porque é uma lógica simples, mas é a lógica que se baseia tudo que eu acredito para você estudar para FATEC, estudar para Enem, estudar para qualquer situação. Você não pode achar que você vai aprender tudo 100%. Ninguém aprende tudo 100%, só se você tiver tempo infinito. Mas mesmo professores em universidade que ficam estudando anos o mesmo assunto, ainda seguem aprendendo coisa. Então é muita presunção se você achar que vou pegar para aprender tudo sobre esse assunto. Você não vai aprender tudo. O que você quer, o vestibular nem quer que você aprenda tudo. Ele quer que você tenha uma noção de como as coisas se conectam e você precisa entender o quão profundo você tem que ir para cada vestibular. Alguns são mais técnicos, o da FATEC não é tão técnico, ele pede pouca coisa mais específica assim, de conteúdo. Ele é muito de interpretação, é muito de você entender bem o que a questão está pedindo, mas você não precisa conhecer profundamente o conteúdo. Se você ir para um Enem, é um pouco mais profundo. Se você ir para uma FUVEST, é muito mais profundo. Se você ir para um ITA, é muito mais profundo. Só que o que muda aqui é o grau de profundidade em cada conteúdo. Enquanto a FATEC não pede para você ir tão fundo em cada conteúdo, outros vestibulares pedem para você ir muito mais fundo. Tá bom? Mas acho que foi uma reflexão legal aqui na questão. Acertamos a questão, deixa eu fazer o certinho aqui, porque faz tanto tempo que eu não acerto a questão que eu já até esqueci o que eu faço quando eu acerto, né? Erramos 2 seguidas, esse absurdo. Acertamos aqui com e tudo. E a gente finaliza esse vídeo por aqui, tá bom? Bebam água, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.